Olá, vamos resolver um sistema linear agora usando o método de Jordan. Muitos autores chamam esse método também de método de Gauss-Jordan, porque ele vai usar também uma estratégia aí muito parecida com a eliminação de Gauss. Mas para o método de Jordan, veja que eu tenho aqui um sistema linear, né, de três incógnitas e três equações. E o que consiste o método de Jordan é o seguinte: na diagonal principal, aqui antes, eu devo fazer o seguinte: os coeficientes aqui do sistema e os termos independentes, eu crio uma matriz com eles, que eu vou chamar de matriz aumentada. É a matriz quadrada aqui, né? Até antes dessa linha tracejada. Então a gente faz assim: pega essa matriz dos coeficientes e coloca aqui também, né, uma coluna com os termos independentes. Aí eu pus um tracinho aqui no meio, só para a gente poder acompanhar aí a linha de raciocínio. Então isso é chamado de matriz aumentada. O método de Jordan consiste no seguinte: eu preciso que a diagonal principal, né, seja formada pelos números 1, né? Número 1 aqui, número 1 aqui, número 1 aqui. E os demais números abaixo da diagonal e acima da diagonal principal, eles têm que ser zeros. Só que para isso eu vou fazer algumas combinações lineares entre essas linhas, né? Então, primeiro de tudo, eu preciso que esse primeiro valor seja o valor 1, né? Só que ali a gente está vendo que é 3. No caso desse sistema, eu poderia até trocar essa primeira linha, a terceira linha com a primeira, poderia fazer essa troca, e aí eu já tenho 1 na posição. Mas suponha que esse número aqui não fosse o número 1, como é que eu faço? Então daí eu vou fazer de uma forma assim tão genérica, como se eu não tivesse nem número 1 na matriz, né? Então vamos lá. O que eu faço para esse camarada aqui virar o número 1? Eu vou pegar toda essa linha e vou dividir por 3. Só a primeira linha. Daí a nossa matriz vai ficar como? Ela vai ficar assim: 3 dividido por 3 dá 1, menos 1 dividido por 3 dá menos 1 terço, 4 dividido por 3, 4 terços, menos 5 dividido por 3, menos 5 terços. Todos os outros elementos não foram alterados, a gente só reescreve aqui, tá? Então, todos aqui, vou passar aquela linha tracejada e a matriz aumentada ficou desse jeito. Bom, eu tenho o número 1 já na posição que eu quero. Esse outro número 1 aqui na diagonal principal, provavelmente a gente vai perdê-lo, mas depois a gente recupera fazendo algum método aí. Geralmente os métodos vão ser esse, né? São combinações lineares. Eu vou dividir uma linha inteira por um determinado número para forçar a chegar no número 1 e vou fazer multiplicações de uma linha por algum valor e somar com uma outra para atingir o zero que eu quero. Então a gente vai fazer sempre isso: multiplicar, somar, dividir. Então agora eu faço o quê? Eu vou zerar estes dois números aqui, ó. Eu vou transformá-los em zeros, assim como a gente já fazia no método da eliminação de Gauss. Eu vou zerar esse, vou zerar esse. Para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar a primeira linha pelo número menos 2 e somar com a segunda linha. Por isso que no método de Jordan é interessante colocar o 1 aqui, porque o multiplicador sempre vai ser o oposto, né, desse número dividido por esse. 2 dividido por 1, no caso, menos 2. Assim como a gente já fazia na eliminação de Gauss, né? Só que na eliminação de Gauss a gente não precisa ter o número 1 aqui, né? A gente poderia usar aqui no caso, seria o 2 terços como multiplicador. Mas o método de Jordan, ele vai fazer isso. Ele coloca o 1 na diagonal principal. Então vamos lá. Quando eu faço isso daqui, a primeira linha ela não alterou nada, então eu tenho 1, menos 1 terço, 4 terços e menos 5 terços. Quando eu multiplico por menos 2 todo mundo, somo com a linha de baixo, eu obtenho 0 aqui na posição que eu quero. Eu tenho um 0 aqui, né? E os demais números eu vou acompanhando aqui o cálculo, né? Menos 1 terço que multiplica menos 2. Então eu tenho 2 terços positivo, que eu vou somar com 1. Somado com 1, isso vai me dar 5 terços. Veja que eu perdi o número 1 aqui, mas daqui a pouco a gente recupera.
Agora, 4 terços que multiplica menos 2 dá menos 8 terços. Menos 8 terços somado com 1. Isso dá menos 5 terços. Menos 5 terços aqui, multiplicado por menos 2, isso dá 10 terços. Somado com 0, dá o próprio 10 terços. Bom, zerei o primeiro aqui. Para eu zerar esse 1 aqui, eu vou multiplicar agora, né, por menos 1. E com isso eu somo a terceira linha aqui, o resultado, né? Então, fazendo isso, menos 1 vezes 1 dá menos 1, que somado com 1 dá 0. Obrigatoriamente, os dois têm que virar 0. Os demais números são consequências, né? Então, no caso, menos 1 terço multiplicado por menos 1 dá 1 terço. 1 terço somado com 2. Isso dá 7 terços. Agora, 4 terços multiplicado por menos 1. Isso dá menos 4 terços. O menos 4 terços é aqui mesmo? Deixa eu só ver aqui se eu me perdi aqui na coluna. Ah, não, tá certo. 4 terços multiplicado por menos 1 dá menos 4 terços, somado com menos 3. Isso dá menos 13 terços. Menos 5 terços multiplicado por menos 1 dá 5 terços positivo, somado com o 9. Somado com 9, a gente vai ter 32 terços. E essa vai ser a nossa matriz aí, com os dois zeros aqui na posição. Bom, agora veja bem, eu preciso de números uns aqui na diagonal principal. Eu preciso transformar esse número aqui no número 1. Para esse caso aqui específico, eu faço o quê? Eu divido a linha inteira por esse mesmo valor, né? Eu vou dividir tudo aqui por 5 terços. Quando eu divido por 5 terços, eu atinjo o número 1 aqui. E os demais valores aí, a gente não alterou. Então, a gente tem 1, menos 1 terço, 4 terços, menos 5 terços. Aí aqui a gente tem 0, agora a gente tem 1. Aí aqui a gente tem menos 1 e aqui a gente tem 2. Esses números foram as divisões, né? 5 terços dividido por 5 terços, menos 5 terços dividido por 5 terços, o que deu menos 1. 10 terços eu já percebo que é o dobro de 5 terços, então isso é o 2. E na última linha a gente não fez nada, a gente só fez a divisão por 5 terços na segunda linha aí. Bom, e aí agora o que a gente faz? Eu já atingi 1 no primeiro, 1 no segundo aqui. Eu vou zerar este valor numérico e este valor numérico, porque eu preciso nesse método, né, ter zeros abaixo da diagonal principal e acima dela. Então, eu vou, por isso a vantagem do 1 aqui, né? Eu vou multiplicar essa linha, para eu zerar a linha de cima, por exemplo, aqui, para eu zerar esse elemento, eu vou multiplicar a linha aqui inteira por 1 terço positivo, né? Eu multiplico por 1 terço e somo com a de cima. Veja que o zero aqui, né, é vantajoso porque 1 terço vezes 0 dá 0. 0 mais 1 preserva o número 1, né? Então aqui eu vou reescrever a matriz aqui embaixo. Aquela linha segunda, ela não é alterada, né? Então, se vocês perceberem, toda a linha que eu multiplico por algum valor, ela nunca se altera. A gente vai alterar as outras. 1 terço multiplica 0, 0 somado com 1 dá 1. Eu estou multiplicando por 1 terço a segunda linha e somando com a primeira linha agora. Para eu zerar aqui, ó. 1 multiplicado por 1 terço, somado com aquele menos 1 terço, deu 0. 1 menos 1, que multiplica 1 terço, dá menos 1 terço. Menos 1 terço somado com 4 terços, né? Isso dá 3 terços, que equivale ao número 1. Agora, 2, que multiplica 1 terço, menos 2 terços, somado com menos 5 terços, dá menos 3 terços, que equivale a menos 1. Bom, primeira linha aí. Agora, para a linha de baixo, a terceira linha, eu vou agora multiplicar pelo oposto desse, né? Eu vou multiplicar aqui, então, por 7 terços, né? Veja que 1 terço aqui não é para multiplicar os 7 terços, né? Ele já foi. Eu vou multiplicar a linha toda e somar com a terceira. Quando eu faço isso, multiplicado por 0, somado 0, dá 0. Multiplica por 1, no caso aqui, peraí que eu errei,
é menos 7 terços, né? Eu falei que era o oposto e acabei escrevendo o mesmo. Tem que ser negativo. Então, 1 vezes menos 7 terços, quando eu somo com aquele 7 terços positivo, dá 0. Agora, menos 1 que multiplica menos 7 terços, dá 7 terços positivo, e eu vou somar com 13 terços. Isso vai dar menos 6 terços, que seria menos 2, né? Menos 2, menos 6 terços. Agora o 2 eu vou multiplicar por menos 7 terços, dá menos 14 terços, somado com 32 terços, isso dá 18 terços, que dá então 6. E aí a gente chegou aqui na nossa matriz, mas ainda não terminamos o exercício, né? O que a gente vai fazer mais agora? Bom, agora veja que eu tenho 1 na diagonal aqui no primeiro elemento, nesse segundo. Esse aqui precisa ser 1. Eu preciso transformar esse elemento em número 1. O que eu vou fazer? Vou dividir por ele mesmo, mas só essa linha. Eu vou dividir por menos 2. Então, eu copio todo mundo aí de novo, né? Quer dizer, as duas primeiras linhas, né? Então, é 1, 0, 1 e menos 1. Aí aqui embaixo, 0, 1, menos 1 e 2. Dividir tudo aqui por menos 2, isso fica 0, 0. Dividir por menos 2 dá 1, que é o nosso propósito. Dividir 6 por menos 2, isso dá menos 3. Fecho aqui. Agora, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso, né? Olha, eu já atingi zeros abaixo da diagonal. A nossa diagonal já está formada por números 1. Eu preciso aqui zerar esse camarada e zerar esse camarada. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início. Eu vou multiplicar esta linha, que é a terceira, por algum número, que quando eu somar com essas outras linhas, eu consigo zerar esses dois aqui. Primeiro, eu vou multiplicar por 1 positivo e somar com essa linha aqui. Então, a gente obtém, a última linha é 0, 0, 1 e menos 3. A gente só copia. Quando eu multiplico por 1 e somo com a de cima, 0 com 0 continua 0. 0 vezes 1 dá 0, mais 1 dá 1. 1 que multiplica 1, 1 positivo, somado com 1 negativo dá 0. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, somado com o 2 dá menos 1. Pronto, atingi essa linha. Agora, para eu zerar essa linha aqui, eu vou multiplicar pelo oposto agora. Eu vou multiplicar por menos 1, a terceira linha, e somar com a primeira. Quando eu faço isso, 0 vezes menos 1 dá 0. 0 mais 1, 1. 0 vezes menos 1 dá 0, mais 0, 0. 1 que multiplica menos 1 dá menos 1, somado com aquele menos 1 deu 0. Menos 3 que multiplica menos 1 dá 3 positivo, que somado com menos 1 dá 2. E olha só o que a gente atingiu aqui nessa última matriz. A gente conseguiu, né? Então, uma matriz identidade, né? Esse era o processo do método de Jordan, né? A diagonal principal ter tudo número 1 e os números abaixo e acima ser números zeros. O que a gente fez aqui então? A gente saiu atingindo o número 1, dividindo por 3, fazendo combinações lineares para zerar até chegar aqui. Quando chegou aqui, o que a gente já concluiu? Ali, esse sistema, eu já tenho a resposta, né? Aqui a gente já percebe que o x é 2, o y é igual a menos 1 e o z é igual a menos 3. Agora, por quê? Porque todo sistema linear, né? Aqui eu já escrevi ele de forma de matriz aumentada, mas a gente sabe que todo sistema linear, ele é um produto de matrizes, né? A gente pode escrevê-lo como um produto de matrizes. Então, a gente chegou num produto de matrizes com o seguinte formato. Eu tenho a matriz identidade, que multiplica a matriz das incógnitas aí, x, y, z, e isso é igual, né? Esses valores aqui são os termos independentes, né? Então, a gente tem aqui 2, menos 1 e menos 3. Se a gente fizer o produto aqui, né, 1 vezes x dá x, 0 vezes y, 0 vezes z. Isso é igual a 2, que é o que está aqui. E aí a gente tem, então, a solução desse sistema pelo método de Jordan, ou como eu falei, pelo método de Gauss-Jordan, como é abordado em alguns livros também. Simples assim, simples como a vida.